pegar a telinha, então. Vamos lá. Pessoal, dá licença. Boa noite. Tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje é o nosso terceiro encontro do projeto. Hoje, então, é o professor Caio Gaspar, mestrando. É o livro Histórias que os Jornais Não Contam, de Moacir Scliar. Boa aula para vocês, boa apresentação, professor. Tá bom? Obrigado, gente. Qualquer coisa. A gente também disponibiliza no YouTube daqui umas 2, 3 semanas. Tá bom? Para ver se mais gente acessa. Beleza? Obrigado, então. Pode falar. Sim. Hoje eu estou colocando a segunda hoje. A primeira já está. Eu estou colocando a segunda hoje. Mas se você digitar no YouTube Biblioteca de Londrina, já vai aparecer lá o canal, você pode entrar, se puder, né? Dá like, compartilha, manda para quem mais acha necessário. Boa noite, gente, tudo bom? Então, meu nome é Caio, eu me formei em Letras na UEL no início do ano e agora eu estou participando do programa de mestrado, né, em Estudos Literários. E aí hoje, então, eu vou apresentar para vocês esse livro aqui, que é o Histórias que os Jornais Não Contam, do Moacir Scliar. Vai ser uma apresentação um pouco rápida, né? Não vou me aprofundar muito em nenhuma questão, mas é para apresentar mesmo o livro para vocês, apresentar as características principais dele, né? O ideal sempre é que, na medida do possível, vocês tentem dar uma lida na obra, né? Quando tiverem um tempo, de repente, pesquisar um pouquinho mais sobre, tentar responder algumas questões também, né? Para a gente ter uma ideia de como esse livro pode cair no vestibular. Eu esqueci de deixar o meu e-mail aqui, mas depois eu vou tentar escrever ele ali para vocês, que aí caso vocês queiram mais algum material complementar sobre o livro, questões, vocês podem me pedir que eu envio para vocês, tá? Inclusive o livro em PDF, quem quiser também pode pedir para mim, que eu tenho ele salvo lá no meu computador e envio para vocês, tá? Eu vou começar, aí qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me interromper, podem perguntar, tá? Tá dando para me ouvir de boa? Bom, então o livro Histórias que os Jornais Não Contam, né, do Moacir Scliar, ele foi lançado em 2009. Ele é uma coletânea de crônicas, são 54 crônicas que foram escritas ali a partir de 2004 até 2008. Então, e aí foram lançadas pela primeira vez em 2009 nessa coletânea que é o Histórias que os Jornais Não Contam. Aqui o roteiro rapidinho, então vou passar bem rápido pela biografia do autor ali, só algumas informações sobre ele mesmo, né? Um pouquinho das características da literatura dele, né? Então, mais ou menos o que ele escreve, sobre o que ele escreve. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a crônica, porque como é um livro de crônicas, né? E crônica é um gênero que geralmente gera algumas dúvidas, né? Gera algumas dúvidas mesmo, né, quanto ao que é a crônica, o que é um conto, né, quais são as características exatas de uma crônica e tudo mais. Então eu vou falar rapidinho sobre o que é a crônica e depois entrar de fato no livro ali, dando um panorama geral e lendo com vocês algumas crônicas. Como eu disse, são 54 crônicas, né, então não teria como eu falar para vocês de todas as crônicas, uma por uma, então eu separei algumas, mas depois é legal que vocês deem uma lida, porque assim, elas são bem pequenininhas, ó. É tipo 1 a 2 páginas por crônica. Então é um livro de leitura bem rápido, assim. Se vocês pegarem para ler 1, 2, 3 por dia, até a data do vestibular, vocês vão ter lido o livro inteiro. Bom, o Moacir Scliar, ele nasceu em Porto Alegre, em 1937, morreu até que recentemente, agora em 2011. Ele é também formado em Medicina e membro da Academia Brasileira de Letras desde 2003. Ele escreveu romance, crônica, contos, alguns ensaios médicos também, né, que é da área dele, da área de Medicina. E ele também era colunista ali dos jornais Zero Hora e da Folha de São Paulo. Então ele tem um envolvimento grande com o jornal, com áreas jornalísticas, e a gente vai ver que isso é bem importante no caso das crônicas. Esses são alguns dos principais livros dele. O Centauro no Jardim e O Exército de um Homem Só são romances.
E o Imaginário Cotidiano é uma coletânea de crônicas também, assim como esse aqui que a gente vai dar uma olhada hoje. Uma característica da literatura do Moacir Scliar, que vai estar bastante presente em todas as obras dele, e também vai estar presente aqui nas crônicas que a gente vai dar uma olhada hoje, é o chamado de realismo fantástico. Seria o estilo dele, né? E o que é esse realismo fantástico? No mundo do realismo fantástico, por exemplo, ele não vai ser um mundo totalmente mágico, como se fosse um mundo do Harry Potter, um mundo do Senhor dos Anéis, que é um mundo mágico mesmo, né? As leis da natureza daquele mundo são mágicas, as lógicas daquele mundo são mágicas. No realismo fantástico, não. O realismo fantástico, ele vai seguir a lógica, basicamente, do nosso mundo real, da realidade, mas aí essa realidade, ela vai ser atravessada, ela vai ser, de certa forma, abalada pela inserção de algum elemento mágico. Então, é a inserção, né, de acontecimentos mágicos em cenários reais e cotidianos. Deu para entender um pouquinho? Então, tipo, não é um mundo mágico fantasioso, né? É um mundo real, mas que aí vai ter algum acontecimento ou a inserção de algum personagem que é mágico, algum personagem fantástico. Por exemplo, daí vai haver, então, a mistura de elementos, né, que podem ser personagens, cenários ou situações da realidade cotidiana com elementos de universos folclóricos, oníricos, né, que é mundo dos sonhos e tal, ou míticos. Por exemplo, nesse livro aqui, O Centauro no Jardim, vai ser a história de um centauro, que é um ser mitológico, que ele nasce na nossa realidade. E aí a história vai acompanhar esse centauro em todos os conflitos que ele tem na vida dele por estar vivendo em um mundo em que ele certamente é único, né? Não existem seres mágicos, não existem magia, mas ele nasceu um centauro e vive no mundo real. Então, esse seria o elemento fantástico introduzido, né, na realidade cotidiana, na realidade que a gente conhece, basicamente. E aí, essa inserção de um elemento fantástico na realidade vai gerar um questionamento acerca do monopólio da racionalidade. Então, por exemplo, hoje o nosso modo de pensar, o nosso modo de transmitir conhecimento, de fazer conhecimento, é através da razão, né? É através da racionalidade. Mas aí, com a inserção desse elemento fantástico no mundo real, há uma quebra dessa lógica. Então, é aberto novas possibilidades de imaginação mesmo. Então, de você produzir conhecimento, de você transmitir conhecimento através não seria da irracionalidade, mas da imaginação mesmo, do sonho, certo? E aí, também esse elemento fantástico, esse elemento mágico, ele vai servir para evidenciar, criticar ou ironizar aspectos da sociedade e da condição humana. Então, geralmente de sentido metafórico, por exemplo, lá no Centauro no Jardim, a gente tem um centauro que vai passar por questões como a solidão. Então, por ele ser um ser diferente, né, um ser que não está na lógica da realidade, ele vai se sentir muito sozinho, ele vai passar por situações de preconceito, etc. Então, é através desse elemento fantástico que o autor ele vai evidenciar, criticar ou ironizar alguma questão da nossa realidade. Certo? E a gente vai ver como isso aparece nas crônicas que ele vai escrever, né, nesse livro aqui, no Histórias que os Jornais Não Contam. Vamos falar então um pouquinho da crônica. Então, o Moacir Scliar, ele é um escritor que explora muito o realismo fantástico e ele também é muito conhecido pelas suas crônicas, né? A crônica é um gênero literário e os gêneros literários, eles geralmente vão acompanhar, de certa forma, um modo de pensar de uma época, né? Um modo de agir, uma estrutura social de uma época. Então, assim, um gênero literário ele não é totalmente fixo, ele não é uma estrutura fixa. Ele vai mudando e se moldando conforme o tempo, né? Hoje em dia a gente tem até gêneros híbridos e tudo mais. Então, assim, nada é uma verdade absoluta, assim. Então, tipo, são características principais que você pode utilizar para analisar uma crônica, para distinguir uma crônica, mas nada é fixo, nada é assim definitivo.
Os gêneros literários, eles são mutáveis e eles estão em constante mudança mesmo. A crônica, então, ela é um gênero de texto curto. As crônicas geralmente são curtinhas e que nasce no veículo jornalístico. Então, ela tem origem a partir ali das colunas de jornais, a partir das cartas de leitores de jornal. Ela vai nascer no jornal, então ela vai nascer em um veículo midiático. Essa talvez seja o principal tom definitivo de uma crônica. Ela é escrita para jornal, ela é escrita para revista, ela é escrita para circular nesses meios, né? Então ela vai ter um teor reflexivo e humorístico. Pode ser uma reflexão social, pode ser uma reflexão puramente filosófica, ou pode ser simplesmente uma crônica de humor, simplesmente por humor. Geralmente partindo de acontecimentos cotidianos e ou atualidades, né? Então, já pelo nome a gente consegue perceber crônica, né? Tem a ver ali com cronos, com tempo. Então, geralmente ela está ligada a um contexto, a um espaço, a uma temporalidade. Não que elas sejam datadas, né? A gente tem crônicas de Machado de Assis, da Clarice Lispector, que até hoje são muito estudadas, são muito válidas. Então, não que elas sejam datadas, mas geralmente elas estão localizadas em um contexto, em um espaço, em um acontecimento mesmo. Geralmente são escritas em primeira pessoa, né? Então, mas isso é geralmente, como eu disse, né? O gênero ele é muito, principalmente o gênero da crônica, ele é muito versátil, né? A gente tem vários tipos de crônica, tem crônica jornalística, crônica narrativa, crônica humorística, mas geralmente elas são escritas em primeira pessoa e uma linguagem simples e coloquial. Então, uma linguagem mais de uso corrente, uma linguagem assim de fácil acesso, né? Por ela ser veiculada em jornal, por ela ser veiculada em revista, o público mesmo é um público mais diverso, né? Então, a linguagem ela é um pouco mais facilitada nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguma dúvida quanto à crônica? Não? Vocês já leram crônicas? Já? Se eu estiver falando muito rápido também, vocês não precisam. Aqui eu peguei só uma imagem de uma crônica de um jornal, né, para a gente ter uma ideia da estrutura dela, como ela é publicada, né, como ela era publicada. E aqui eu trouxe uma diferenciação básica entre o conto e a crônica, porque são dois gêneros ali que acabam às vezes se misturando, né, geram algumas dúvidas de o que é um conto, o que é uma crônica. Mas basicamente, no conto o foco vai ser a história, o foco vai ser a narratividade, né? Então a gente tem ali personagens que não vão ser tão complexos, né, por causa da extensão do conto, que é curto, mas a gente vai ter personagens, a gente vai ter um cenário, a gente vai ter um começo, um meio e um fim, né? Então a gente vai seguir uma lógica linear ali. E já na crônica, o foco vai ser na reflexão ou na ironia que os acontecimentos vão revelar, vão gerar. Então, por exemplo, no conto o foco é a história, é o que está acontecendo, as ações, tudo mais. Na crônica, isso vai ser o ponto de partida. O acontecimento vai ser um ponto de partida para a reflexão do autor, para as ideias que o autor quer discutir, ou que ele quer ironizar, ou que ele quer criticar, certo? Então, fica um pouco nebuloso mesmo o que é conto, o que é crônica, não é nem algo tão assim claro para a gente lá que estuda letras, né? Nas nossas aulas mesmo a gente discute muito sobre o que é um conto, o que é uma crônica, qual a diferença do conto, da crônica, se tal texto é um conto, se tal texto é uma crônica, mas basicamente tentem focar nisso, né? Que no conto o foco é a narração, o principal é a narração. Já na crônica, o foco é essa reflexão, essa ironia que o autor vai trazer. O acontecimento ele está em segundo plano, basicamente. Fica um pouco nebuloso, mas eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver que na prática talvez fique um pouco mais fácil. Esses são dois textos curtos, um deles é uma crônica, um deles é um conto. Eu vou ler rapidinho
E aí a gente discute aqui rapidinho para a gente ver qual que é o conto, qual que é a crônica, qual vocês acham que é cada qual, né? O primeiro chama Beleza Total, é do Carlos Drummond de Andrade. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo, e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível, de tão belo, e o espelho do banheiro, que se atreveu a isso, partiu-se em milhões de estilhaços. A moça já não podia sair da rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. O Senado aprovou lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada, nascera assim. Este era o seu destino fatal, a extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida, e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando imortal. O corpo, já então enfesado de Gertrudes, foi recolhido ao jazigo, e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. Esse é o primeiro texto. O segundo é O Pavão, de Rubem Braga. Eu considerei a glória de um pavão, ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei por fim que assim é o amor, ó minha amada. De tudo que ele suscita, esplende, estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Certo? Então, qual vocês acham que é a crônica? O conto? Eu acho que a crônica é o pavão. A crônica é o pavão, por quê? Porque ele traz uma reflexão por conta da beleza que o pavão tem, e na simplicidade, porque é o que enquanto o outro parece ser bom. Eu não senti uma reflexão final por uma simplicidade. Ele até discute, a gente até poderia tirar dali temas como padrão de beleza e não sei o que lá, né? Mas você vê que o foco é a narração, né? Então tem um começo, tem um meio, tem um fim, os acontecimentos vão seguindo ali uma lógica, enquanto no outro ele simplesmente talvez tenha visto um pavão e aí a partir dessa visão do pavão ele refletiu acerca da beleza e tudo mais. Alguém tem uma opinião diferente? Todo mundo acha que é isso? Então dá para ver que assim, talvez na prática seja até mais fácil de distinguir um conto de uma crônica, né? É quase instintivo assim. Alguma dúvida sobre essa questão da crônica, do conto, o que é crônico, o que é conto? Uma coisa interessante é que no livro do Moacir Scliar, são crônicas bem narrativas. Então muitas podem parecer um conto, mas aí vai cair naquela questão que eu falei para vocês, dessa natureza da crônica de ser um texto que parte de um acontecimento, de um fato, né? Porque ele vai escrever a partir de notícias de jornal. Então, mesmo que ela possa ter características de conto, a natureza dela vai ser uma crônica por ela ter nascido, né? A partir ali de uma notícia, de um evento, de um fato, e por ela ter sido veiculada no jornal. Bom, vamos seguir. Vamos entrar então de fato agora na obra, né? História que os jornais não contam. Como eu falei, foram crônicas que foram escritas ali de 2004 até 2008, publicadas em 2009. Isso aqui são textinhos que eu tirei da própria introdução aqui da obra, em que o próprio Moacir Scliar vai falar um pouco sobre como nasceram essas crônicas, né? Um pouquinho sobre o livro.
Eu deixei ali trechinhos, mas eu vou ler ela inteira porque é bem curtinha. E aí a gente discute a partir desse texto dele. Então ele começa assim. Em geral, acreditamos que existe uma nítida linha divisória entre o real e o imaginário, entre o fato e a ficção, territórios claramente demarcados em nossas vidas. Mas será que é assim mesmo? Os escritores terão dúvidas. Frequentemente partem da realidade, um episódio histórico, um personagem conhecido, um fato conhecido, para a partir daí construírem suas histórias. Uma experiência que tive muitas vezes ao longo de minha trajetória literária. Mas confesso que não estava preparado para a verdadeira aventura que teve início quando, anos atrás, e a convite de editores da Folha de São Paulo, comecei a escrever textos ficcionais baseados em notícias de jornal. Não é, obviamente, algo novo. Já aconteceu muitas vezes. Mas praticada sistematicamente, essa atividade foi se revelando cada vez mais surpreendente e fascinante. Então, aqui logo no começo, ele já traz aquela discussão que a gente teve ali do realismo fantástico, então, dessa linha divisória entre o real e o imaginário, né? E ele já comenta aqui sobre esse processo de realização desse livro. Então, ele foi convidado ali pela Folha de São Paulo para escrever crônicas a partir das matérias do jornal. Então, a gente vai ver, quando a gente for ler uma crônica, que logo no comecinho aqui, ó, a gente tem um trecho de uma notícia, ou às vezes a manchete de uma notícia, que foi a notícia que ele utilizou de inspiração para escrever essa crônica, né? Como ele mesmo disse, isso não é algo assim totalmente novo. Mas o que é interessante foi que ele fez disso um sistema, como ele mesmo fala, né? Ele fez disso um método. Então foi uma atividade recorrente que ali, sei lá, todo dia, todo mês, não sei exatamente, mas ele escolhia ali uma notícia de jornal que inspirava algo nele, né, que talvez mexesse com o imaginário dele, e a partir dessa notícia ele escrevia uma história. Como é baseado em notícias, né, se a gente pega um jornal, a gente tem ali notícias sobre política, notícias sobre celebridades, notícias sobre esportes, né? Então a gente tem vários tipos de notícias e isso é muito interessante porque vocês vão ver que as crônicas são de temas diversos também. Então a gente tem crônica que fala sobre amor, crônica que fala sobre relacionamento, né? Crônica que fala sobre tecnologia, crônicas que são mais assim bobinhas mesmo, mais tipo de humor. Então a diversidade de temas é muito interessante. E é muito interessante também essa atividade dele de escrever sistematicamente, né, tipo, como uma atividade constante, como um método, a partir de notícias de jornal. Deixa eu continuar aqui. Descobri que, atrás de muitas notícias, ou nas entrelinhas destas, há uma história esperando para ser contada. História essa que pode ser extremamente reveladora da condição humana. O jornal funciona, nesse sentido, como a porta de entrada para uma outra realidade, virtual, por assim dizer. Neste momento, o texto jornalístico, objetivo e preciso, dá lugar à literatura ficcional. Então, de novo, é um pouco daquela coisa do realismo mágico. Então, a partir ali de uma notícia real, de um acontecimento real, de um fato, né, ele vai se abrir para as possibilidades da própria imaginação. Então a gente vai ver que tem crônicas em que, por exemplo, ele pega uma notícia e aí ele imagina uma continuação dessa notícia. O que aconteceu após essa notícia, né? O que aconteceu após o que está relatado ali naquela notícia. Ou tem algumas notícias que vai ser o contrário, ele vai escrever qual foi a causa daquela notícia. Mas tudo partindo ali da imaginação que suscitou a partir daquele fato, daquela notícia. É como se a notícia, a realidade, ali, o fato fosse um quadrinho, um recorte, e aí a gente tivesse um quadro maior que fosse a própria imaginação dele. A própria imaginação do autor ou a nossa própria imaginação, se a gente for pensar, né? Acho que muitas vezes quando a gente lê um jornal, a gente vê uma notícia, a gente pensa, nossa, mas o que aconteceu depois, né? Por que será que aconteceu isso? Enfim. Então, o fato seria um recorte, um quadro, a imaginação um quadro maior, e essa realidade total, né, essa realidade plena seria, então, essa junção entre a realidade e a ficção, né? Como ele disse, esse questionamento entre o limiar, entre a ficção
e a realidade, o imaginário e a realidade, enfim. Neste momento, o texto jornalístico objetivo e preciso dá lugar à literatura ficcional. A mentira, dirá o leitor. Bem, não é propriamente mentira. São histórias que esqueceram de acontecer. O que o escritor faz é recuperá-las antes que se percam na imensa geleia geral composta pelos nossos sonhos, nossas fantasias, nossas ilusões. Este livro contém várias das histórias assim escritas. Espero que o leitor os tome como um convite para ingressar no inesquecível território do imaginário. Então, acho que essa é a principal característica e o principal diferencial dessa obra do Moacir Scliar. É que ele, através de um fato, através de uma realidade, ele se abre para um imaginário, se abre para outras diversas possibilidades. Certo? Uma dúvida? Vamos ler então uma crônica dele, que está aqui no livro. Essa chama Cueca Cofre. Deixa eu tomar uma água. Essa então é chamada Cueca Cofre. Ali no comecinho, ó, o que está em itálico são os trechos de notícias que ele utilizou de inspiração. Então a gente tem ali, réu do mensalão é preso com 361 mil euros em Guarulhos. A Polícia Federal e a Receita flagraram o empresário Evaldo Quadrado, 43, tentando entrar no Brasil pelo aeroporto de Cumbica com mais de 361 mil euros não declarados. Quadrado é um dos 40 réus do mensalão. Os policiais descobriram que ele tinha massas de dinheiro vivo dentro da cueca. Essa é uma notícia de 2008. Em 2007, a gente tem uma que a Polícia Rodoviária Federal prende suspeito de furto com dinheiro na cueca. Em 2005, assessor do deputado estadual cearense José Nobre Guimarães foi preso no aeroporto de Congonhas, portando 100 mil na cueca. Então ele vai partir dessas três notícias, né, do fato em comum que existe nessas três notícias, que é essa prática, né, de esconder dinheiro na cueca, e vai então desenvolver essa crônica que começa assim. Durante muito tempo, Severino alimentou o sonho de tornar-se um rico empresário fabricando cuecas. Mas tinha de reconhecer, dificilmente faria sucesso. Para começar, seu estabelecimento era pequeno. Ele próprio e mais 3 costureiras. Além disso, as cuecas de Severino nada tinham de excepcional. Não tinham a fama de uma zorba, embora ele se orgulhasse muito do modelo chamado poético, que tinha estampados versinhos eróticos escritos pelo próprio Severino. Você é fraco como fabricante e muito fraco como poeta, disse-lhe com a maior sinceridade um amigo. E acrescentou, mude de ramo, meu caro, as cuecas não querem nada com você. E Severino estava mesmo pensando em mudar de ramo, quando, obra do destino, o empresário Quadrado foi preso em Guarulhos com euros na cueca. Aquilo foi uma revelação. De repente ele se dava conta de que cuecas podiam ter outro uso além de divulgar a poesia, má poesia. Cuecas podiam servir como depósito de dinheiro. Não da maneira como vinha sendo feito. Simplesmente esconder células ali era uma tolice. Não. Severino pensava em uma coisa mais sofisticada e segura, a cueca cofre. Confeccionada com uma dupla camada de tecido metálico, flexível, diferente, portanto, dos rígidos cintos de castidade da Idade Média, a cueca conteria um espaço virtual suficiente para abrigar uma pequena fortuna em euros, dólares ou mesmo em reais. As duas camadas se fechariam mediante uma espécie de fecho eclair, que, detalhe importante, funcionaria como um segredo só conhecido do dono. Mais dinheiro na cueca ou em cofre na cueca, como dinheiro sob o colchão, pode estar até relativamente seguro, mas tem um inconveniente. Não rende, é uma aplicação. Severino está pensando, portanto, em associar-se a algum banco, mesmo pequeno, que esteja disposto a considerar a cueca uma espécie de agente móvel, apto a receber depósito e aplicá-los a juros do mercado. Obviamente, isso terá de ser feito discretamente, sem propaganda na mídia, mas, como se sabe, muitas vezes o segredo é a alma do negócio. Entusiasmado, Severino sente-se muito grato a todos aqueles que, em caráter pioneiro, usaram cuecas para ocultar grana.
Mas, em primeiro lugar, agradece ao Adão da Bíblia. Ao cobrir as vergonhas com folhas, o primeiro homem estava criando a cueca e fornecendo a mentes poéticas inspiradas a ideia da cueca forte. Então, ali, a partir dessas notícias, né, de políticos envolvidos com desvio de dinheiro, né, com ilegalidades e que guardavam cuecas no dinheiro, ele faz essa crítica, né, essa crítica irônica, porque apesar de ele fazer uma piada ali, né, com essa questão da cueca forte e de um empresário de cuecas, que aí a partir disso tem a ideia, né, de fazer uma cueca forte, ele está criticando ali, né, e expondo esse absurdo que é as pessoas esconderem dinheiro na cueca, né? Vocês gostaram dessa? É legalzinha, né? Aham. Isso, seria basicamente essa ideia, né, de usar a cueca como cofre. Então, tipo, ninguém teria uma ideia dessa, eu acho, né? Tipo, ninguém colocaria isso à frente. Então, o Severino ali, ele é, de certa forma, o agente da imaginação ali que vai ser esse elemento fantástico, né, da obra. Mas, tipo, essa ela ainda é um pouco mais realista, assim, tipo, tem crônicas que vão ser um pouco mais fantásticas mesmo, um pouco mais fora da realidade, né? Essa é mais irônica mesmo, né? Bom, tem uma outra aqui que chama O Rádio Apaixonado. Rádio de carro aumentou o volume sozinho até pifar, afirma a leitora. Comecei a observar que o rádio esquentava o botão se a frente fosse deixada nele. Logo depois começou a ficar louco, aumentava o volume sozinho até parar de funcionar. Ela disse ainda ter notado um som estranho que saía do interior do aparelho. Só posso escutar o rádio com o carro ligado. E a cada vez que o ligo, ele está todo desconfigurado. O meu MP4 queimou ao ser ligado ao rádio. 10/3/2008. E ali já começa a crônica, na verdade. Então vocês podem ver, tipo, a notícia passada era uma notícia de política, né? Uma notícia mais séria, assim, de denúncia. Essa já é uma notícia um pouco mais de entretenimento, assim, né? Um pouco mais de curiosidade e tudo mais. Ele começa então. Minha querida dona, sei que você anda se queixando de mim publicamente. Você não pode imaginar o sofrimento que isso me causa, mesmo porque você provavelmente acha que rádios são objetos inanimados sem vida própria. Você está enganada. Ao menos no meu caso, você está enganada. Ao contrário do que você pensa, tenho sentimentos, tenho emoções. É em nome desses sentimentos e dessas emoções que lhe falo agora, tanto em AM como em FM. Na verdade, eu nem tinha tomado conhecimento de minha própria existência, até que fui instalado em seu carro. Você estava muito feliz. Tinham lhe dito que minha marca é ótima e que você contaria com um som maravilhoso para lhe ajudar no estresse que é esse trânsito. E eu, colocado no meu lugar, você me acariciou. Você tocou meus botões. Senti um verdadeiro choque. Eu que já deveria estar acostumado com eletricidade. Você fez de mim um ser vivo. Vivo e apaixonado. Daquele momento em diante, passei a ansiar por sua presença. Era para você que eu queria transmitir as melodias que recebia através de tantas canções. Você ao volante, minha felicidade era completa. Acontece que você não se deu conta disso, ou fingiu que não se dava conta disso. Você me ligava, você me sintonizava uma emissora qualquer e pronto, voltava a sua vidinha. Pior, tratava-se de uma vidinha partilhada. Amigas embarcavam em seu carro, amigos também. Você conversando com um homem, aquilo me dava ciúmes terríveis. O Bentinho do Machado de Assis, aquele que desconfiava da Capitu, não sofreu tanto. Lá pelas tantas eu tinha ciúmes até do seu MP4. Agora, o que eu poderia fazer? Humanos têm como demonstrar seus ciúmes, têm como descarregar a frustração. Mas eu sou um rádio, um bom rádio, mas rádio de qualquer maneira. A mim não estava facultado fazer cenas. Recorri então àquilo que estava ao meu alcance, o som. Quando você estava com alguém de quem eu não gostava, eu aumentava meu volume. E volume, você sabe, é uma coisa que não me falta.
até chegar a níveis insuportáveis, uma avalanche de decibéis. E aí subitamente me calava, para lembrar a você que o silêncio também fala, especialmente o silêncio dos traídos. Assim, queimei seu MP4, tinha de queimar, era ele ou eu. Você foi se queixar com o técnico, achando que eu estava desconfigurado. Num certo sentido você está certo, estou desconfigurado, estou desfigurado, estou perturbado, mas tudo isso por causa do sofrimento que você me causou. Querida dona, essas são minhas derradeiras palavras, antes de sair definitivamente do ar, antes do silêncio final. Minha última mensagem é esta: nunca brinque com os sentimentos de um rádio apaixonado, você vai ter, no mínimo, surpresas desagradáveis. Então a gente vê que naquela crônica passada, o teor de crítica era um pouco maior, né? Ela é irônica também, ela é humorística também, né? Mas ela tinha um teor de crítica maior. Essa aqui, ela é um pouco mais leve, né? Um pouco mais leve mesmo, assim, né? Tipo, ele tá só fazendo uma brincadeirinha ali com essa questão do rádio. E aí, tipo, o Fantástico tá um pouco mais claro nessa crônica, né? Porque é um rádio ali que personifica sentimentos humanos, né? Que personifica ações humanas. Então a gente também tem essa figuração, né? Que é da personificação de um objeto inanimado. E é a partir disso que ele escreve a crônica, né? Então o rádio ali, um objeto que é inanimado, que não tem sentimentos, etc. Ele personifica esse rádio que vai projetar ali sobre a humana dele sentimentos que são próprios dos humanos, né? O amor, os ciúmes, tudo mais. O que geralmente é o ao contrário, né? Geralmente a gente projeta alguns sentimentos em objetos, né? Tipo, tem coisas que a gente ama, tem coisas que a gente sente ciúme de emprestar e etc, né? Então, talvez essa seja a brincadeira dele aqui, né? Tipo, mostrar como isso funcionaria ao contrário. Vamos ler só mais um, então. Que essa é a última do livro, chama Iguaria. O restaurante madrilenho Stick lançou um hambúrguer que custa 85 euros, cerca de 250 reais, e que é feito com uma verdadeira iguaria, a carne de boi de Kobe. Esses animais, que apesar de terem o nome da cidade japonesa, provêm da Nova Zelândia, são criados em ambiente com música clássica e recebem cerveja para ficarem mais tenros e saborosos. Notícia ali de 2006. Aí vem a crônica de fato, né? Um hambúrguer que custa 85 euros destina-se a clientes muito exigentes e só pode ser vendido mediante rigoroso controle de qualidade, sobretudo no que se refere à carne. Tarefa que deve ficar a cargo de um perito especializado. São poucos esses peritos. O mais famoso deles é um personagem até certo ponto misterioso, que não gosta de ser visto e muito menos de falar sobre o trabalho, e que é conhecido apenas como o Sr. K de Kobe, bem entendido. O Sr. K sabe tudo acerca da carne do chamado boi de Kobe, e exatamente porque sabe tudo, é uma pessoa desconfiada. Não confia nas informações dos produtores. Claro, qualquer um deles dirá que o boi em questão foi criado ouvindo música clássica, recebendo cerveja para beber e sendo massageado diariamente por profissionais. Mas será que isso aconteceu mesmo? Será que não se trata de mistificação? O Sr. K é capaz de responder a essa pergunta. Dispensando qualquer auxílio de espiões industriais, ele usa simplesmente o seu paladar. Provando a carne, o Sr. K pode dizer tudo sobre ela, a começar pela cerveja dada ao animal. Foi Budweiser, foi Molson, foi Löwenbräu, sei lá, foi Heineken, foi Bock. O Sr. K não apenas identifica a marca, mas diz a temperatura em que estava a cerveja e se foi bem aceita ou não pelo boi. Da mesma maneira, o Sr. K sabe avaliar o trabalho do massagista. Quanto tempo durou a sessão de massagem? Que grupos musculares foram alvo desta? A que escola de massagem pertence o profissional? Qual o grau de atenção dedicado ao que está fazendo? E, finalmente, a música. Sim, música ambiente sempre deve estar presente no alojamento de um boi de Kobe. Provando a carne, o Sr. K é capaz de dizer que peças musicais o animal ouviu. Coisa importante, o suave Debussy, por exemplo, torna macio qualquer bife, ao passo que o belicoso Wagner deve ser usado se o objetivo é uma carne mais firme, mais consistente.
O trabalho do Sr. K é unanimemente reconhecido e ele é extremamente bem pago, mas isso não o torna feliz. O Sr. K é um solitário. Vive sozinho num enorme apartamento. Claro, ele poderia consolar-se. Com cerveja, por exemplo, a Budweiser, ou a Molson, ou a Lowenthal, ou a Heineken, ou a Bock. Mas o Sr. K não gosta de cerveja. Também não gosta de música clássica, de Debussy ou de Wagner. E pior de tudo, o Sr. K não tem quem o massageie. Por causa de tudo isso, o Sr. K sente-se cada vez mais duro, mais fibroso. Eu nunca daria um bom hambúrguer, suspira ao deitar-se. Apaga a luz, vira para o lado e adormece um sono profundo que tem muito em comum com a morte. Essa é bem legal também, né? O que vocês acharam dessa? Legal? Qual ali é o elemento fantástico? O que ele está discutindo? Sobre o que ele está refletindo? Porque é uma crônica. Bom, o que eu acho é que, tipo, já é meio que um absurdo um hambúrguer custar ali R$ 250, né? É um absurdo essa indústria alimentícia, né, que vai ali dar massagem para um boi, dar cerveja para um boi, né? Então o que ele faz? Ele torna esse absurdo um pouco maior ainda, né? Através desse personagem que é o Sr. K. Então ele eleva esse nível de absurdo para que a gente possa ver esse outro absurdo que acontece na nossa realidade, né? Então, o Sr. K é um personagem fictício ali, tipo, é impossível ele saber, né, que música que um boi ouviu, etc, etc. Mas é através desse personagem absurdo, desse personagem surreal, que a gente consegue ver o quanto essa indústria alimentícia e capitalista, né, que tem essa exploração animal e que acima disso ela eleva isso a outro nível, né, tipo fazendo todos esses processos com a carne para que eles possam vender ainda mais caro, para que se torne um atrativo ainda maior, né? Então, enquanto isso, a gente tem pessoas passando fome, etc, né? E enquanto isso, né, o que ele coloca ali em contraste, o próprio profissional que é capaz de identificar ali qual cerveja que ele ouviu, qual massagem que ele recebeu, ele é infeliz, né? Porque ele não tem todos esses acessos que o boi que ele come tem. Então, esse é o contraste que faz a gente pensar, né? Tipo, nessa infelicidade desse homem com esse conforto que esse boi tem, mas que também é só para servir ao conforto de um homem que pode pagar por esse hambúrguer, por exemplo, né? Acho que é mais ou menos isso. Vocês têm mais algum comentário? Mais algum? Essa é bem irônica. A gente vai ver que todos têm esse tom de ironia. Então, tipo, até as mais críticas, até as que eles põem mais alguma mazela, alguma coisa assim, é um tom satírico, é um tom humorístico, porque o humor, ele é também, né, uma ferramenta de denúncia, uma ferramenta de resistência, né? Ele fala de ele escreve de uma forma bem teatral. Por exemplo, quando eu leio, eu fico imaginando um ator fazendo uma peça de teatro, contando essa história absurda. Uhum. Porque antes de vir para cá, lógico, eu dei uma pesquisada no Sim. livro e tudo mais, e falava que tinha um tom que era coloquial. Tudo bem, é coloquial, né? É escrito com palavras comuns e tudo Sim. mais. Só que o jeito que é narrado, não. A pessoa não vai contar a história assim, por mais que ela queira ser irônica. Uhum. É mais um jeito de peça, assim, de teatro, de ator. Uhum. Aí eu lembro essa e fiquei pensando, meu Deus, parece o Greg Nilsson, só que literário. Pode crer. Entendeu? Porque ele joga a notícia, ele faz uma piada, contando uma história, mas não de forma tão normal, digamos. Muito legal. Essa relação do Greg News, vocês conhecem? Não? O Gregório do Vivier, né? Que faz. Sabe o Gregório do Vivier? Que é um humorista e tal. Então ele tem um programa em que ele comenta notícias, né? Então, é bem legal isso. É uma relação bem próxima da crônica. A crônica, de certa forma, ela também vai fazer isso, né? A partir ali de uma notícia, ele vai tecer um comentário sobre essa notícia, ironizando ela ou desenvolvendo ela, né? Mais alguma coisa?
Mas, por exemplo, isso que você falou da linguagem coloquial, etc, né? Vocês estavam aqui na semana passada, que foi o livro da Carolina Marina de Jesus, né? Quarto de Despejo. Ele, por exemplo, ele tem um tom muito mais poético, né? Uma linguagem muito mais poética, traz muito mais metáforas, construções não convencionais, né? Tipo, a linguagem desse é mais simples mesmo, mais corriqueira, por ele estar veiculado no jornal. Então a gente não tem tanta lírica, não tem tanta assim poesia propriamente dita, porque ele vai se utilizar do humor e não, de certa forma, da poesia, da lírica, né? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Bom, então era mais ou menos isso. Deu para ter uma ideia assim do livro, do que é uma crônica também. Eu acho que isso talvez seja o principal. Se vocês forem dar uma olhada depois, forem dar uma estudada novamente nesse livro, tentem pegar bastante essa questão do gênero da crônica, porque eu acho que pode ser uma questão que caia relacionada ao gênero. E é basicamente isso. De todos os livros, esse é o único que é crônica? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o único de crônicas. A gente tem alguns romances, né? Tem um de conto, Passada no Diário. Eu acho que de crônica é só ele. Se eu não me engano, é só ele. Então talvez é só porque eles colocaram esse livro só para pegar assim que esse livro na crônica, né? Geralmente eles escolhem. Geralmente eles escolhem um livro de cada gênero, né? Tem livro de poesia também, então. Mas tipo, de fato. Mas saber identificar, né? Tipo, o gênero, Sim. essa ideia que eles têm passado. Eu acredito que sim, porque assim, como são 54 crônicas, né? Tipo, você não vai lembrar da história de cada uma, você não vai lembrar de. Né? Então acho que. Eles tragam, por exemplo, uma crônica que a gente lê na hora. E analisar. Mas é só pra, identifica aí. Ok. Tipo isso, eu acho que sim. O professor teve a primeira palestra, só para te informar, se você quer estudar, Contos Novos de Mário de Andrade. O professor Juliano falou sobre isso. A primeira palestra. Uhum. Sim. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Não? Então, beleza, gente. Era isso. Obrigado por virem e me ouvirem. Gostosinho, te amo. Obrigado, Elza. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite. Zão. Você falou aqui? Deu pra ter uma ideia, assim, né, do livro. A ele. A ele? Aham. Sim. Né? Tipo, utiliza-se de uma linguagem coloquial. Quantos ali sabiam quem era Debussy? Wagner. Sim. Na verdade. Uhum. Ele tem um público direcionado. Essa galera talvez que já Que lê lê jornal, né? jornal. Ele não é dos meus escritores favoritos. Ui, eu tô falando isso pra pergunta. Mas ele não é dos meus escritores favoritos, não, se não cabe. Não gosto tanto do Macio Então, a Spear. escolha dele, certeza que foi alguém que É que assim, tipo. meio que legal. É isso, né? Eles sempre vão pegar um livro de crônica. Aham. Eu tô muito preocupada com o Rasbike? A gente já vai direto? Aham. Você comer alguma coisa? Tô sem fome. Eu não tô com fome. Não, também não, Vitor.
Então não vamos passar a comer alguma coisa, né? Direto. Então, acho que ele foi alguém assim, tipo, veio uma Carolina Maria de Jesus, que é pra acabar com tudo, trazer senso crítico pra galera, e tem o Moacir Escolher, Que faz que piadinha. vai fazer uma piadinha no salão. Aham. É, exatamente isso. Achei. É, ele era médico e os caralho, né? Tipo, É, então. acho que eu falei meio rápido. Valeu mesmo, obrigado. Certo, é. Agora o arquivo aí, você permite encaminhar